Bom dia, meus queridos amigos. Quero ser breve nessa mensagem que Deus tocou no meu coração agora pela manhã. Eu quero ler em Marcos capítulo 5, a partir do versículo 27 até o versículo 29. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou nas suas vestes. Dizia ela: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E imediatamente se lhe estancou a hemorragia e sentiu no seu corpo estar curada do flagelo. Eu quero falar um pouquinho com você rapidamente sobre fé. Essa mulher tinha um histórico difícil de resolver. Havia 12 anos, ela estava sofrendo. Vocês já conhecem a história, né? Ela gastou tudo que ela tinha, muitos médicos, medicamentos, e o fluxo sanguíneo que estava saindo dela ali era impossível de estancar. Era uma hemorragia constante, talvez não, muito desagradável a ela e a impedir de tantas coisas. E ela então ouviu falar que Jesus iria passar por aquele lugar onde ela estava, e ela então decidiu agir. E nessa ação dela, trouxe um resultado muito benéfico a ela. Então eu quero falar rapidamente com vocês sobre fé. O que é fé? Fé é algo impossível de explicar. Por mais que você queira detalhar sobre a fé, é impossível de explicar. Até os mais religiosos fracassam, desanimam diante da fé. Porque a fé tem um propósito. A fé tem o propósito de exaltar Deus, de reconhecer o poder de Deus na ação sobre o ser humano. Quando o ser humano mistura aquilo que ele crê com o desejo de reconhecer que ele fez alguma coisa, ele não consegue, porque isso não é fé. Fé é quando ele se aniquila, é quando ele se esvazia, é quando ele deixa a pessoa de Deus sobressair em tudo na vida dele. Então essa mulher aqui, ela diz aqui no versículo 28, né? Se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. Ela não queria tocar até aí no corpo de Jesus, porque ela achou que seria até muito, mas tocar nas vestes. Ela estava reconhecendo o poder miraculoso que Jesus trazia em si, e ela então tocou nas vestes de Jesus. Então, o propósito da fé é quando o ser humano reconhece a sua pequenez, as suas limitações, o seu estado de não realização, e ele reconhece e vê Deus como superior a ele. Isso é fé. Então é uma coisa difícil de explicar. Às vezes você vê pessoas dizendo que tem fé, mas quando você vê a pessoa em ação, você percebe que por trás de algumas palavras não há totalmente um reconhecimento do poder de Deus, da grandeza de Deus, da unicabilidade da ação de Deus naquilo que se solicita. Por isso que fé é difícil de explicar, tá? Então essa mulher foi curada, teve o seu fluxo estancado imediatamente, porque ela se esvaziou e reconheceu o poder de Deus. E o próprio Jesus Cristo disse: olha, saiu virtude de mim, porque ele percebeu que alguém tinha o glorificado, o exaltado e reconhecido que ele era Deus. Veja se você tem fé. Deixa Deus operar através de você, mas é preciso que você o reconheça como todo-poderoso. Nada é seu, tudo é de Deus. Deus abençoe o seu dia.